Moradores de rua em São Paulo. Como solucionar esse problema? O nosso convidado de hoje é o vereador do PSDB, Aurélio Nomura. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Mendigo, indigente, pedinte, esmoleiro, sem teto, sem abrigo. Nós estamos falando sobre um ser humano que está cada vez mais presente no dia a dia e nas noites e nas madrugadas dos grandes centros urbanos do Brasil. É o morador de rua. Uma pessoa que vive em estado de extrema carência material e que não possui meios próprios de obter condições mínimas de salubridade e conforto. Segundo o último levantamento da Prefeitura de São Paulo, só na capital paulista existem aproximadamente 16 mil moradores de rua. A repórter Marcela Lopes foi saber o que os brasileiros conhecem e pensam sobre estas pessoas que vivem em estado de abandono. É isso mesmo, Jantália. E agora vamos saber o que as pessoas pensam sobre isso. Você sabe quantos moradores de rua tem na cidade de São Paulo? Não sei, mas vi outro dia um dado de estatística, parece que é em torno de 7 mil, não sei, alguma coisa assim. Não tenho a mínima ideia. O número exato, claro, eu não sei. Eu acho que tem milhares, o certo eu não sei, né? Não faço ideia. Você se sente incomodado com a presença de moradores de rua em locais públicos? Incomodado, não. É que assim, eles não têm outra opção, né? Olha, a gente se sente por ver o jeito que eles estão vivendo, né? Não me sinto incomodada. Não, incomodada não, eu fico muito triste. Eu me sinto incomodado em moradores de rua em geral por eles estarem na rua, não por em locais públicos. E você ajuda moradores de rua? Olha, sinceramente não. Na medida do possível, sim. Como? Ou, se possível, entregando comida, cobertores. Se eu falar que eu ajudo muito, eu estou mentindo. Não ajudo muito, não. Eu ajudo, na verdade. A gente faz a gente junta cobertores, vamos às vezes ajudar, principalmente mais na região do centro, não aqui, na verdade. E você conhece algum abrigo de moradores de rua da prefeitura? Da prefeitura eu não sei. Eu acho que tem vários, no centro da cidade tem incontáveis. Conheço, tem um ali na Barra Funda. Conheço um no Belém, assim, de passagem. Conheço, sei que eles têm livre acesso para ir, para sair, mas nunca entrei num deles para saber como que é lá dentro. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falaram um pouco mais sobre os moradores de rua. Não perca! Aurélio Nomura é advogado e vereador pelo PSDB em São Paulo. Na atual legislatura, é vice-presidente da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia na Câmara Municipal Paulistana. No Executivo, ocupou o cargo de secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Como vereador, Aurélio Nomura presidiu as comissões de Política Urbana, Metropolitana e de Meio Ambiente. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso canal, você está vendo agora no YouTube. Se de repente você perdeu um programa ou gostaria de assistir uma entrevista ou rever a entrevista, basta você acessar esse canal no YouTube. Lá você encontra todos os programas já veiculados. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o vereador pelo PSDB de São Paulo, Aurélio Nomura. Vereador, obrigado por ter aceito o convite. Prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço. Quero agradecer a oportunidade. Estamos aqui para debater assuntos tão importantes da nossa cidade. Vamos começar por um pontual, vereador. Um problema que a população tem se deparado agora, até na mídia, etc., com esse frio, nesses últimos dias em São Paulo, esfriou demais. O número de pessoas desabrigadas, o número de moradores de rua e as providências da prefeitura, porque parece que não está sendo suficiente, inclusive pessoas, infelizmente, morreram. Como a prefeitura tem tratado esse assunto? Olha, o ano passado nós criamos uma subcomissão para discutir as pessoas em situação de rua. Nós debruçamos sobre o assunto e, pasme, me parece ainda, foi um número levantado, mas não desmentido pela prefeitura, então entendo como um número factível, que a prefeitura gasta por mês o equivalente a R$ 1.700 por pessoa em situação de rua.
O que nós verificamos, infelizmente, é que a prefeitura tem diversas ações, mas não se comunica, não tem uma ação horizontal. A Secretaria de Desenvolvimento Social não conversa com a Secretaria da Subprefeitura, não conversa com a GCM, não conversa com a Secretaria da Saúde e não conversa também com outros órgãos, Secretaria do Trabalho. Então, na realidade, existem ações pontuais que não levam absolutamente nada. A ideia e o conceito é o acolhimento, o tratamento desse pessoal para depois reinserir dentro da sociedade. É mesmo porque R$ 1.700 por mês é muito dinheiro. Olha, conta-se no dedo as pessoas que moram em São Paulo que recebem R$ 1.700 por mês. Lógico. É muito dinheiro. E o que a gente verifica agora com esse problema, desse frio imenso que nós estamos sofrendo, é a questão da ação da prefeitura retirando as cobertas, os colchões, sobre aquela alegação. Agora, o prefeito volta atrás daquela refavelização. Então, nesse conceito, é um conceito higienista absurdo que é incompatível, não é? Com uma questão humanitária. Eu acho que nós estamos vivendo um processo muito frio, nós saímos por aí, estamos todos agasalhados. Você retirar a coberta das pessoas a 2 graus, a 3 graus, a 0 grau, é uma coisa desumana, é uma coisa absurda. E a gente viu até o prefeito agora, né, depois de 3 semanas desse frio intenso, falando das ações que vão acontecer com relação à prefeitura. A gente chega a uma conclusão que há necessidade de ter uma política pública. Isso não pode acontecer do jeito que vem acontecendo. Mas e os abrigos, os albergues? Pois é, nós temos vagas para apenas 9 mil, quando nós temos 16 mil pessoas em situação de rua. O que fornece, esses albergues, o que eles fornecem ao morador de rua? Pois é, nós temos vários problemas. Primeiro, que muitos deles têm cachorro. E os cachorros não podem também acompanhar nos albergues. Inclusive, li aqui recentemente que alguns moradores de rua se recusaram a ir ao albergue porque não podiam ir com o cachorro. Exatamente, é o melhor amigo que eles têm. É o que sempre, os companheiros da vida que eles têm, é uma coisa desumana você retirar aqueles cachorros daqueles donos. A outra coisa diz que respeito às carroças. As carroças não podem entrar e não tem albergues para receber também o carroceiro. Então, o que acontece? Ele prefere ficar na rua. Porque o instrumento de trabalho dele é a carroça. Se roubarem essa carroça, ou se roubarem o papelão, as coisas que ele recolhe, ele vai viver do quê? Exatamente. Então, você vê que, na realidade, há necessidade de nós dedicarmos e ter uma atenção como uma ação pública. Mas dentro dessa ação pública é importante você abraçar o carroceiro, abraçar aquelas pessoas em situação de rua que têm cachorro, que têm animais, né, sobre a sua guarda, que eu acho que aí sim nós estaremos fazendo uma ação compatível. Mas a coisa que é importante, nós precisamos acolher a pessoa em situação de rua, precisamos tratar as pessoas psicologicamente, a nível de saúde. Porque não adianta pura e simplesmente falar, você dorme aqui, aí amanhecer o dia, vai embora. Exatamente. Dá um banho, né, com uma série de exigências e no dia seguinte você colocar na rua. Nós precisamos ter políticas públicas para trabalhar com as pessoas em situação de rua. Então nós precisamos acolher a pessoa, nós precisamos dar um tratamento médico, psiquiátrico, nós precisamos oferecer uma condição para que ele seja reinserido dentro da sociedade. É fundamental a importância. Muitos deles tinham um trabalho anteriormente. Ninguém foi para a rua, ninguém tá na rua porque quer. Ou aconteceu algum problema. Então nós precisamos descobrir o que aconteceu e tentar colocar novamente dentro do mercado do trabalho depois de fazer todo um tratamento. Porque com essa crise econômica também, infelizmente, o número de moradores de rua tende a aumentar. O que a gente verifica é exatamente isso. Eu acho que cada vez mais a tendência é aumentar. Nós perdemos, por exemplo, com relação às empresas aqui em São Paulo, desde o começo do ano até agora, 34 mil. Só na cidade de São Paulo? Só na cidade de São Paulo. 34 mil empreendimentos foram fechados na cidade de São Paulo. Então é importante
que cada vez mais possamos nos debruçar com relação a essa questão. A prefeitura parece que agora tem se movimentado um pouco, tem dado um pouco mais de atenção também à parte das praças em São Paulo. Porque dos pontos agora foi exatamente esse, olha, está transformando a praça numa favela, então não pode deixar morar lá. Mas também a praça, ela está, na administração anterior ela foi cercada, Sim. Agora tiraram a grade. A praça, lógico, é um local público, qualquer um pode ter o acesso. Mas como é que é feito esse controle então? É isso que me chama a atenção, porque na realidade, e volto a falar, há necessidade de ter ações claras. E o que a gente verifica, infelizmente, não existe. Existe há pouco tempo, e ainda existe, abandonos de praça, que viram pontos, inclusive, até de descarte, né, de resíduos. Exato, às vezes de tráfico de entorpecentes. Às vezes de tráfico de entorpecentes, enfim, ficam pontos extremamente difíceis para a população frequentar. Você vê a praça limpa, cuidada, iluminada, você chama a população para usá-la, não é? Do jeito que ele tem hoje, são raras as praças que você tem essa condição de oferecer à sociedade, de oferecer aos moradores do entorno que possam frequentar essas praças. Acredito que há necessidade, e esse governo peca muito com relação à zeladoria. Você vê ruas sujas, praças sujas, falta de atenção com relação à limpeza, falta de atenção com relação ao mínimo indispensável. Você vê, qualquer chuva, a primeira gota, não é? A gente vê semáforos parados, não é? Isso, bom, mas aí a gente tem que também dar a mão à palmatória o seguinte, não é um privilégio dessa administração. Mas vem acontecendo cada vez mais. Olha, enchente, parar, semáforo não funcionar, é uma coisa que acontece, entra governo, sai governo, não, agora vai resolver, não, agora vai fazer tal coisa, e parece que a coisa não anda. Mas o que a gente verifica, na realidade, é que essa falta de continuidade e a falta de vontade tem um aumento nessa questão, nessa tendência, principalmente nesse governo. Esse governo, simplesmente, ao assumir, ela colocou a culpa das dívidas ou dos recursos que ela teria. E ela acreditava que o governo federal viria dar um aporte de até 8 bilhões. E não chegou a dar isso, chegou a dar 1 bilhão e pouco. E ela vem, ano após ano, já estamos há 3 anos e meio, sempre nessa assertiva. Só agora, com a lei das diretrizes orçamentárias, que ela reconhece que ela não vai receber recursos do governo federal. Aí tem que mudar todo o planejamento. Pois é, mas ele depositou todas as esperanças imaginando que ia receber o dinheiro da Dilma, coisa que não veio. Mas esqueceu de fazer o dever de casa, de acompanhar, tocar os projetos e não ficar aguardado, não é, sentado, um berço esplêndido, que esse dinheiro caísse no seu colo. Diga-se de passagem que em todo esse período, a prefeitura recebeu em dinheiro a mais, fora aquilo que estava dentro do orçamento, 7,4 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Nos 3 anos. Nesses 3 anos e meio. Que você poderia investir. Você recebeu dinheiro do banco para ter a exclusividade da conta da prefeitura, você teve PPI, você teve a renegociação da dívida, você tinha anteriormente uma questão levantada pelo prefeito Kassab com relação a pagamentos que incluíam recursos pertinentes a depósitos dentro das operações urbanas, que depois foi estornado esse recurso. Então, enfim, teve inúmeros recursos que chegaram a um volume de 7,4 bilhões. E dava para fazer muita coisa e não ficar de braço cruzado. Você vê, quase não fez. 1/3 só, apenas, das metas propostas pelo governo foram cumpridas. E o dinheiro das multas, vereador? Inclusive, parece que tem uma ação já do Ministério Público, requisitando explicações ao prefeito, ao secretário de Transporte, sobre a utilização desse volume enorme que está sendo arrecadado agora com multa, que a cidade está cheia de radar. Eu, particularmente, aqui uma opinião minha, eu acho esse critério adotado para velocidade totalmente infundado, sim, porque quando uma coisa existe só numa cidade, no mundo inteiro, a gente tem que tomar cuidado. Eu não conheço nenhuma cidade no mundo que uma via expressa você tenha que andar 50 km por hora. Mas
de uma forma ou de outra, a oposição fala que isso foi criado mais para se arrecadar, etc. Agora o Ministério Público solicitando explicação. Mas hoje é uma fonte de dinheiro grande para a Prefeitura essa. É uma grande fonte de arrecadação. Os recursos, para você ter uma ideia, a previsão, nós saímos mais ou menos de 700 bilhões para quase 1,2 bilhões de arrecadação. Ano. Muito muito dinheiro, recurso. Muito dinheiro. É muito recurso. Então, na realidade, comprova que se fabricou, é uma máquina, não é, de multa, é uma fábrica de multa. Esses recursos, ao invés de for destinado para a educação do trânsito, que é o correto, vem sendo utilizado para pagamento de folha de pagamento, por exemplo. Então, quer dizer, é um grande absurdo, quer dizer, utilizaram como uma fonte de renda, como receita para a prefeitura, coisa que é uma coisa absurda, não é? E da arrecadação da prefeitura em si? Nós temos agora desafios importantes aí para uma cidade como São Paulo e até em função da crise que vem abalando aí a economia. É lógico que ela é sentida a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Os desafios de como a cidade se prepara. Por exemplo, 2017 é um ano que todos dizem que parece que vai ser um pouquinho menos de retração do que foi 2016. Mas como a cidade tem se preparado? Porque ela tem que enfrentar problemas como saneamento, educação, escola, saúde pública. Quais os desafios da cidade? Na realidade, eu acho que nós temos essa questão da saúde. O prefeito prometeu a construir 3 hospitais, não construiu absolutamente um. O único que ele fez, que ele entregou, foi aquele do Jabaquara, que ele fez a reestruturação do hospital já existente. Se você for ver, ela tem mais de 300 creches que ela devia entregar. Ela cumpriu na faixa de 64 creches, sendo que mais da metade foi através de um convênio com o governo estadual, o governo Alckmin, uma pertinente vindo recursos também do governo federal. O resto foi através de convênios que ela firmou, que, diga-se de passagem, custam 1/3 da construção propriamente, se você fosse devido montar... essas parcerias. Exatamente. Então você vê que nós temos um desafio muito grande, porque todas aquelas promessas, demandas, necessidades que estão sendo cobradas agora não foram realizadas. O próximo governo, além de enfrentar essa questão, vamos dizer, da necessidade dessa demanda reprimida, de atender e tentar resolver esses problemas da saúde, da educação, mobilidade urbana. Você vê que aqueles 10 corredores que haviam sido prometidos, apenas 2 estão sendo tornados efeitos, sendo executados. A gente verifica que a gente tem um caminho muito grande pela frente, né? Infelizmente, esse governo fracassou. Esse governo fracassou em todos os pontos. Minto. Só uma coisa ela funcionou, na construção, e até aumentou com relação às faixas, às ciclofaixas. Muito com questionadas. relação, exatamente, muito questionadas. Então, eu acho que, infelizmente, o que ela propôs, ela não conseguiu atender, ela fracassou, e há necessidade de o próximo governo, e acredito e estou torcendo para o nosso candidato, possa efetivamente colocar a cidade de São Paulo dentro do trilho que ela precisa. Nós precisamos ainda vencer inúmeras etapas. E eu acredito que só um outro governo e, quem sabe, do nosso candidato, nós chegaremos lá. E os recursos, vereador? Porque a gente normalmente escuta, né, o político falando, olha, se eu for eleito eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A primeira atitude, ele aumenta o IPTU, o pessoal, não, mas isso não pode, aí recua. Qual é a equação de entrada de recursos e solução dos problemas? Olha, para você ver, por exemplo, com relação ao subsídio de ônibus, por exemplo, subsídio de ônibus nós tivemos um aumento absurdo por uma série de erros. Por exemplo, a gratuidade de ônibus para estudantes e para idosos. Quando se colocou isso no bilhete único, imaginava que ia ter um aumento de 200 milhões. Nós tivemos um aumento de 500 milhões, né? Para você ter uma ideia. 300 milhões foi o erro de avaliação de quanto ia custar essa gratuidade. Se dimensionado corretamente. Dimensionado. Há necessidade, e já há muito tempo, de fazer uma repactuação
com relação a essa questão. A licitação já deveria estar na rua, já deveríamos estar discutindo. A questão da PPP, por exemplo, da iluminação pública, o governo, quando lançou com uma série de erros, mas tinha um estudo de uma empresa, quando ela fez um chamamento, convidando as empresas a oferecerem, a mostrarem as propostas, as soluções que poderia depois ser utilizada na PPP, ela ela abortou todas, rechaçou todas as sugestões, só se atendo à troca da iluminação, né, para LED, né? E esquecendo que nos cabos você tem a melhor condição. Você tem as TVs de cabo, você tem, enfim, você tem uma série de serviços complementados que poderia chegar até a 60 bilhões de reais, né, dentro de um projeto de 17 anos. E a economia também, né? Porque parece que esse projeto se paga em 5 anos. Se paga em 5 anos. É um projeto extremamente importante, tem que ser efetuado aqui na nossa cidade, mas há necessidade de resolver alguns problemas. Por exemplo, nós temos regiões que são escuras, você tem que resolver esse problema. Tem alguns lugares que não é só troca da lâmpada por LED. Tem que pôr a iluminação. Você tem que pôr iluminação. Tem locais, por exemplo, que você tem que fazer uma reavaliação. Você pega, por exemplo, as marginais, você tem que colocar uma iluminação muito melhor, muito mais eficiente. Você tem que discutir locais, por exemplo, onde nós temos as rodovias estaduais, rodovias federais, há necessidade de ter uma repactuação nessa ação. O que a gente verifica é que dentro desse projeto tem muitos pontos obscuros, o que foi motivo até de uma subcomissão, que eu fui o relator, e nós entramos no Tribunal de Contas e foi suspensa até pelo próprio Tribunal de Contas, reconhecendo os erros que tinham o edital. Vereador, vamos sair um pouquinho da cidade de São Paulo, vamos falar a nível aí federal. O senhor, como político experiente, como o senhor tem acompanhado a situação, desde o impeachment da presidente Dilma, a posse, mesmo que interina, do presidente Temer, os escândalos que aconteciam na gestão do PT, os escândalos agora que vêm acontecendo também com pessoas do PMDB, próximas ao PMDB, de vários outros partidos. Já 3 ministros em um mês tiveram que sair dos cargos. Como o senhor acha que a população está assimilando tudo isso daí em relação à classe política? Eu acho que todos nós estamos estarrecidos. Eu acho que nós imaginávamos que a Lava Jato era uma coisa pequena, mas uma coisa monstruosa. Parece que não tem fim. Né? Parece que não tem fim. A cada delação premiada surgem novos fatos. É claro que precisam ser apurados, mas é importante uma coisa, que o Brasil nunca mais será o mesmo. Eu acredito que com base nessas questões haveremos de ter uma outra linha de conduta e principalmente nós políticos, nós temos o dever, a obrigação, como sempre deveria ser, de tentar resolver todos os problemas. Aonde que está e como você pode reduzir esse impacto, vamos dizer, de uma eventual condições de distorção. E é isso que você tem que resolver, na realidade. E eu acho que o principal também é uma troca de filosofia. Não adianta simplesmente você achar que você vai trocar as pessoas e que as coisas vão se resolver. Sim. Se o sistema implantado não mudar. Sim. O sistema brasileiro, o sistema tributário e o sistema de financiamento de campanha, o senhor não acha que ele induz um pouco a tudo isso que está acontecendo? Eu acho que sim. Eu acho que aí surge uma nova discussão de uma nova forma de governo. Eu acho que a gente tinha que começar a discutir essa questão do parlamentarismo, nós tínhamos que discutir essa questão do voto distrital, quem sabe até o voto distrital misto. Nós precisamos vir com uma nova proposta política e aí nós começamos a discutir principalmente essa questão tributária, porque é injusto o pessoal que paga imposto. Nós, até abril, nós pagamos
para... Quase 5 meses por quase ano. 5 meses Uma por ano. loucura. Quer dizer, é um absurdo. Há necessidade de nós fazermos uma repactuação com relação a essa questão. Mas também é importante, como cidade de São Paulo, por exemplo, que o que nós pagamos de imposto recebemos apenas 8%. Isso é injusto pelo tamanho da população e pela carência e pela demanda que nós temos. Então, há necessidade de nós repactuarmos a federação de uma maneira geral, a começar pela uma reforma política, tributária, enfim, nós precisamos discutir o país a fundo. E eu acho que aí, toda essa crise que está acontecendo, ela vai permitir, e como ela exige uma nova ação, uma nova atuação e uma nova discussão com relação ao Brasil. Favorável a essa discussão. Não tenha dúvida, eu acredito que é chegado o momento de nós discutirmos essa questão. Eu acredito que o governo Temer, ele tem essa responsabilidade de dar um novo caminho para o nosso país ou induzir esse caminho para que todos nós possamos, dentro de uma nova perspectiva, discutir o futuro do país. O senhor é favorável à reeleição para presidente, governador, prefeito? Não, eu acho que não. Eu acredito que, quem sabe, o mandato de 5 anos já resolveria. Mas eu sou contrário à reeleição. Infelizmente, aqui no Brasil não funcionou a reeleição. Vereador, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, foi um prazer enorme recebê-lo. Queria colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez por ter me convidado aqui, é uma satisfação muito grande. Eu acho que nós vamos entrar numa discussão extremamente profunda a nível da cidade de São Paulo. Eu acho que é hora de nós discutirmos a fundo, mas principalmente buscarmos uma proposta que possa congregar todos os paulistanos, né, com um projeto. Eu acho que o projeto primeiro que nós precisamos discutir na nossa cidade está ligado basicamente à melhoria da qualidade, mas inicia através da educação. Então, eu acredito que aí que nós vamos, claro, aí que nós vamos começar a mudar a nossa cidade e o nosso país. Muito obrigado, foi um prazer receber Eu que agradeço, muito obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.